você puder abrir sua Bíblia em Hebreus 5:7. Eu estou com uma versão atualizada, tá bom? Então é um pouquinho diferente algumas palavras. Diz assim, Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Pode fechar. Reverente submissão. Essas duas palavras vêm ecoando muito na minha vida. E essa noite eu queria perguntar: qual a sua reverência e sua submissão? Reverência e submissão. Eu não estou falando hoje sobre reverência e submissão a um ministério, a uns pastores, aos líderes. Hoje eu estou falando sobre reverência e submissão ao Senhor Jesus. E quando a gente para pensar, quando Jesus estava aqui na terra, ele orava, clamava por súplicas, ele tinha lágrimas. E assim ele foi ouvido por sua reverente submissão a Deus. E quanto é difícil a gente ser reverente e submissão a alguém que a gente nunca viu face a face. Mas Jesus nos ensina a ser reverente e submisso. E reverência, o que significa reverência? Reverência significa respeito, consideração. Era isso que Jesus tinha a Deus. Respeito, consideração. Submissão, o que significa? Disposição para obedecer. Sujeição, obediência. Mas como é tão difícil a gente ser sujeito às coisas de Deus. Como é tão difícil a gente ser obediente à palavra de Deus. Mas aqui havia uma diferença, porque ele era reverente, submisso. E hoje eu quero que vocês saiam com essas duas palavras bem na sua mente. Reverência, submissão. Reverência, submissão. E quando eu estava meditando, veio um hino ao meu coração que a gente já canta aqui na nossa igreja. E ele se chama como? Reverente submissão. E diz assim, se puder pôr a letra, Má. Não podemos mais voltar atrás. E o que geralmente a gente mais faz quando vem a tempestade? Ou vem um problema difícil? Quero largar tudo, chutar o balde e voltar lá atrás. Ou nunca ninguém pensou nisso? Só eu pensei assim, vou voltar para trás. Mas diz aqui, não podemos mais voltar lá atrás, da onde a gente veio. Por tua palavra em nós. Palavra de quem? De Jesus. Você agora conhece essa palavra. Que deixou de ser um discurso. O que é discurso? O que você profere, o que você fala. E o que você anda falando? Porque às vezes, quando a gente está entre amigos, pessoas da igreja, o falar da gente é uma coisa. Quando a gente está com pessoas diferentes lá no serviço, o meu falar é muito mais diferente. Como está sendo o seu falar? O seu falar é o mesmo que você tem aqui com os irmãos da igreja, com a sua família, com outras pessoas? É o mesmo falar? E se fez vida dentro de nós? O que se faz vida dentro de nós? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser vida entre nós. Porque às vezes a gente não dá muito valor do que está escrito aqui. Mas quantos homens morreram para nós estarmos aqui nessa noite? Quantas pessoas lutaram para você poder abrir sua Bíblia lá na sua casa e ter um momento com Deus? A gente às vezes não dá esse valor. E diz assim:
Não é mais sobre aquilo que falamos. Falar, irmãos, é muito interessante, porque às vezes já aconteceu de pessoas estar comigo e falar de uma maneira. Daí quando está com outro, nossa, eu falo assim, nossa, mas não é a mesma pessoa. Irmãos, você não precisa mudar por causa de outra pessoa, por causa de um irmão. Você tem que mudar por causa de Deus. Eu não vou falar mais isso por amor a Deus. Não vou fazer isso por amor a Deus. Não vou querer mais me adequar. Isso não cabe mais em nós, quando nós conhecemos realmente a palavra. Sim, é sobre o que estamos nos tornando. O que você está se tornando? Até hoje, quanto tempo você tem de ministério? Quanto tempo você está servindo a Deus? O que você está se tornando? Não me tornei nada ainda, Liliane. Estou na mesma. Você precisa se tornar algo. Você tem que se tornar parecido com Jesus. Fazer o que Jesus faz. Não é fácil, irmãos. É uma luta constante. A luta é contra a carne. Mas nós temos que... Todo dia é uma batalha espiritual. Quando você está sempre em oração, jejuando, buscando ao Senhor Jesus, Jesus te ajuda, Jesus te fortalece em todo momento. E daí a música diz, em reverente submissão, nós nos rendemos. Render significa ceder, oferecer, sujeitar. Vocês têm cedido, oferecido o que ao Senhor? A gente está falando aqui desde domingo, de oferecer o seu coração, dar o seu melhor, 100% ao Senhor Jesus. Nós entregamos a Ti, Jesus, o meu coração, minha adoração, o meu louvor, o meu tempo. Sacrifício, devoção. Devoção significa apego sincero a Deus. E às vezes a gente é apegado a tantas coisas, né? Apegado a um filho, um marido, um bem, apegado a tudo, menos a Deus. Nós temos que ter essa devoção ao Senhor Jesus, pois Ele escolheu você. Ele te amou, morreu numa cruz para o perdão dos seus pecados. Que sejamos cartas vivas escritas. 2 Coríntios 3 diz assim, 3, do 2 ao 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Cartas vivas nós somos. Não é escrita por tinta, é com o Espírito Santo de Deus você foi escrito. Não foi numa tábua, foi escrita no seu coração. Você é a carta viva de Jesus. E a música termina, que manifestem. Você é essa carta viva. Você precisa fazer o quê? Manifestar a glória de Deus. Você precisa manifestar a presença de Deus. Porque às vezes a gente está em tantos lugares e as pessoas não sabem que você é conhecedor da palavra. Às vezes a pessoa está do seu lado, clamando cura, clamando uma resposta, e você tem a resposta, você tem a cura, você tem a libertação, está dentro de você. Jesus é a cura, Jesus é a libertação. Você é uma carta viva. Proclame essa carta, proclame ao Senhor Jesus. Deixe o Espírito Santo falar através de você. Reverente submissão. Reverente submissão, Renata. Reverente submissão, Val. Como é difícil, irmãos, ser reverente a Deus e submisso às vontades de Deus. Mas não é impossível. Reverente submissão, Rosângela. É reverente submissão.
Música